Então, eu gosto de descrever o método de ensino que eu acredito que ele vai além da metodologia ativa, né? Ele é uma metodologia ativa que o aluno absorve o conhecimento colocando ele em prática, mas mais do que isso é uma construção do conhecimento em camadas cumulativas e interdependentes. Então, a gente sempre parte do mais básico para o mais complexo, né? Sempre vai evoluindo e tudo aquilo que o aluno aprendeu nos módulos anteriores, nos conteúdos anteriores, vai ser importante, necessário e útil para colocar em prática aquilo que ele está aprendendo naquele conteúdo, naquele módulo específico, né? Então, por isso também que é importante vocês seguirem a ordem do curso, porque existe uma lógica por trás dele, né? Então, vocês aprendendo, por exemplo, no módulo de cálculos, começando com a atualização monetária, começando na sequência aprendendo juros, isso tem uma justificativa que inclusive foge daquilo que a gente está acostumado a ver nos processos, que é o cálculo da atualização monetária dos juros no final, né? Mas qual é a justificativa de começar por atualização monetária e juros? Porque fica mais fácil e rápido de fazer o cálculo e reduz a margem de erro dessa forma. Da mesma maneira, vocês começam aprendendo aviso prévio, gratificação natalina, férias, depósito da FGTS, individualmente, depois isso é combinado numa fórmula de cálculo, numa equação, que vocês vão entender a razão de ser daquela equação e daqueles números que estão colocados ali, aqueles multiplicadores que estão colocados na equação, porque vocês antes viram como se calcula individualmente cada uma daquelas parcelas, né? Eu não poderia jamais começar ensinando vocês a calcular horas extras de comissionista misto, por exemplo, que é um cálculo super complexo, sem antes ensinar vocês a calcular todas as etapas das integrações e dos reflexos, e combinar isso de uma maneira que permita projetar para períodos maiores, né? Ensinar a calcular média de horas extras de mensalista, supressão de intervalo de mensalista, né? Então, todo esse raciocínio ele é necessário de seguir a ordem que está sendo proposta, o que não impede, claro, que depois que vocês já fizeram todo o curso, depois que já entenderam a lógica, vocês vão direto no ponto que interessa a vocês quando vocês tiverem que consultar esse conteúdo, né? Da mesma forma, em relação às peças e posturas processuais, tem uma lógica que vai sendo seguida, né, de explicando o que é ser um litigante responsável, né, que tem um duplo sentido. Esse duplo sentido é o litigante responsável, ele pode ser responsabilizado, além de operar responsavelmente o sistema, né? Então, propõe uma operação responsável do sistema, uma utilização responsável dos mecanismos processuais disponíveis, além do fato, ou além de alertar para a circunstância de que, não sendo operado responsavelmente esses mecanismos, vocês podem acabar sendo responsabilizados, né, com a sucumbência e outros ônus processuais que estão aí para colocar ética no processo, para colocar racionalidade no processo e para concretizar o princípio da cooperação processual, da lealdade processual, né? Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco mais das ferramentas. Aqui, ó, eu vou lá no módulo gratuito, que é interessante para vocês conhecerem. Tem aqui do grupo de pesquisa, né? A pesquisa que já foi concluída, que eu já mostrei. Aqui tem a palestra feita lá na sede da Matra. E aqui tem um exercício, por exemplo, né? Vamos fazer de novo o exercício para vocês verem. A plataforma que ela disponibiliza perguntas, né? Vocês podem marcar. Aqui eu nem parei para pensar na resposta. Eu recomendaria essa daqui, né? Então faz as respostas, depois deixa eu... Provavelmente as respostas sejam essas, terminei ver o resultado, e aí o teste vai mostrar, né, que a pessoa acertou, respondeu, enfim. É uma das ferramentas aqui, um quiz automático, né? Mas não é só isso, como eu já tinha mostrado ali na parte do conteúdo, vocês vão ter, por exemplo, aqui, deixa eu pegar esse
esse módulo aqui. Não, mas esse aqui está com o vídeo do YouTube. Vou pegar esse aqui do adicional de periculosidade, por exemplo. Né? Vocês têm aqui a apresentação, né, do conteúdo e um exemplo. STF e aplico sempre o salário básico. Aqui está a explicação da fórmula de cálculo, né? Aqui um exemplo prático sendo aplicado e, na sequência, um exercício que vocês têm que fazer e aí termina o vídeo, né? Aqui reproduz a dinâmica de uma aula presencial. Na aula presencial eu faço exatamente isso, eu apresento o conteúdo, a parte teórica do conteúdo, dou uma explicação sobre o direito do trabalho, justifico a fórmula de cálculo e, na sequência, mostro uma aplicação prática, dou um exemplo de aplicação prática. Na sequência, o aluno vai ser provocado a fazer um exercício, né, sozinho, e depois vai ser feita a correção do exercício, o aluno vai poder ver se entendeu bem o conteúdo, se acertou ou errou, né, e justamente esse intervalo entre um e outro é que fica caracterizado pelo vídeo aqui, né? Então, a pessoa só deve assistir a segunda parte do vídeo, o segundo vídeo, né, depois de ter feito a primeira parte, que é para não ver a solução antes de ter visto antes de ter tido a oportunidade de fazer o exercício, né? E aí, no final desse vídeo que apresenta a solução, é apresentado um segundo exercício, é proposto um segundo exercício, e aí esse segundo exercício tem a correção no terceiro vídeo, né? Então, a pessoa sempre vai ter a apresentação do conteúdo prático, uma aplicação prática, um exemplo feito pelo professor, e vai ser provocado a fazer 2 exercícios, depois vai ver a correção, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem leitura complementar, súmulas do TST, precedentes do TST sobre o assunto, tem uma parte teórica, então a gente está estimulando todos os sentidos aqui, leitura, audição, visão, exercício prático, né, leitura complementar, e aqui ainda tem um arquivo para baixar, né, sobre a questão da radiação ionizante, dos raios-x móvel, né? Então, em cada conteúdo eu procuro colocar material complementar, eu procuro dar uma explicação teórica, não apenas da fórmula de cálculo, como do direito aplicável, né? Um curso de direito, mais do que de cálculo, né? E o mesmo raciocínio aqui, já na parte processual depois, né? Além de ter, por exemplo, um modelo de petição inicial que pode ser aplicado em praticamente qualquer caso e uma explicação sobre a petição inicial trabalhista, né, e alguns cuidados que vocês precisam ter sobre sucumbência e o início do processo do trabalho, tem aqui uma minuta para vocês baixarem, né, para vocês colocarem em prática, e leituras complementares aqui, por exemplo, do meu blog ou de um texto que eu publiquei no Conjura, né? O mesmo vai acontecer com a defesa, né? Então, esses são os recursos aí que vocês têm, além da possibilidade de fazer comentários aqui, por exemplo, ó, escreva seu comentário. A pessoa pode escrever um comentário e pedir, por exemplo, gostaria de... Opa, saiu ali. Gostaria que fosse sugerido um modelo de contestação para... E aí, dependendo da necessidade que vocês possam ter, ou da curiosidade que vocês possam ter, né, vamos pensar aqui, horas extras de vendedor externo, né, ou de petição inicial para horas extras de vendedor externo. Isso aí a gente pode desenvolver, né, ou daqui a pouco lá nos cálculos preciso de uma fórmula de cálculo sobre X que ainda não foi desenvolvido. Eu não consegui pensar em nada que eu não tenha desenvolvido ainda, né? Mas vocês podem colocar ali, eu vou interagir, a gente vai conversar e vai responder, tá? Então, em linhas gerais, é isso que a plataforma de ensino à distância oferece. Vocês vão ver que todos os sentidos de vocês vão ser estimulados, né? Vocês vão ter, vão ler textos, vão absorver
conteúdo de diversas maneiras, ouvindo, vendo, lendo, colocando em prática, indo pesquisar fora da plataforma de EAD, em textos já publicados na internet. Então, súmulas, enfim, tem muito conteúdo aí para vocês aprenderem e ficarem bastante tempo participando e contribuindo para a evolução e para o aperfeiçoamento desse meu projeto de ensino aqui, tá bem? Um abraço, muito obrigado e confio que vocês também estão gostando, tá?